Trabalho apresentado ao curso de farmácia da Faculdade UNEF, solicitada pela professora Carla Pinheiro como requisito avaliativo para a disciplina de Imunologia Clínica. Os componentes da equipe são Daniela Pascoal, Giselda da Silva Dantas, Larissa Girão, Laila Veroni, Mainara Ribeiro Cardoso e Sidneia Alves Gomes. A ITA é um documento muito importante no sistema de gestão de qualidade, a ISO 9001. Contém um modo correto de se executar uma determinada atividade. A ITA ela deve seguir de forma crítica um passo a passo, pois será esta instrução que mais tarde servirá como conteúdo para treinamento aos colaboradores envolvidos e também para que se tenha um processo claro e objetivo. Então, o objetivo da ITA é manter o processo em correto funcionamento através da padronização, assegurando que a garantia da qualidade ocorra de maneira eficaz em busca da minimização de erros. Combis direto. Qual sua descrição? O teste de Combis direto serve para verificar a existência de anticorpos AC, que agem contra as células vermelhas do sangue no corpo. O teste de Combis direto detecta os anticorpos ligados aos eritrócitos, produzidos pelo próprio organismo ou recebido por transfusão de sangue. Ele é frequentemente utilizado para a detecção de anemia hemolítica. O teste de Combis direto é aplicado no recém-nascido com sangue RH positivo quando a mãe possui o sangue RH negativo. O princípio do método. O teste de Combis direto é uma técnica imunohematológica que visa detectar a presença de anticorpos incompletos ou bloqueadores nas hemácias. Os anticorpos incompletos são monovalentes, por isso não permitem a aglutinação das hemácias, precisando de um segundo reagente, o soro antiglobulina humana, para fazer a ponte entre os glóbulos, aglutinando-os. A principal aplicação do teste de Combis. É um exame útil no diagnóstico das anemias hemolíticas do recém-nascido decorrente de incompatibilidade ABO-RH, processo autoimune ou induzido por drogas, que o processo da incompatibilidade é, como eu falei inicialmente, quando a mãe possui o fator RH negativo e a criança possui o fator RH positivo. Agora eu vou falar um pouquinho de como funciona o exame e como é feito. O material utilizado para a realização do teste de Combis é o soro, e que é através do sangue total coletado em tubo com DTA. Esse sangue ele é centrifugado na centrífuga até que se obtenha o soro, que vai ser o material que a gente vai estar utilizando para fazer esse teste. A quantidade ideal para se realizar o teste é 4 ml de sangue. Porém, o volume mínimo é 3 ml, mas é necessário que se siga o protocolo do teste e se tire pelo menos 4 ml para que a gente tenha um resultado eficaz. Para se realizar o exame, o paciente não precisa estar em jejum. E quanto à rejeição da amostra, o laboratório pode rejeitar se caso a amostra não tiver com quantidade suficiente, ou se a amostra estiver hemolizada, ou se houver a presença de coágulo. O reagente utilizado é o reagente de Combis e é adicionado diretamente ao sangue do paciente, no caso soro, e que aí agora a partir disso vai permitir a visualização dos anticorpos que possam estar ligados às hemácias. Como é possível se verificar na imagem que está aparecendo no slide, quando o teste de Combis dá positivo, ocorre a aglutinação das hemácias, que isso ao microscópio vai ser possível se visualizar. Agora a gente vai passar um vídeo para ficar mais claro de como é feito o exame de Combis direto e como ocorre a detecção ou não desse antígeno. O Combis direto detecta anticorpos ligados aos eritrócitos, que atuam contra os eritrócitos. Ele é aplicado ao recém-nascido com o fator RH positivo, cuja mãe é fator RH negativo. Esse teste, então, ele verifica se a mãe produziu anticorpos contra o antígeno e se esses chegaram até a placenta para o bebê. Porém, pode ser realizado em investigação de doenças como lúpus, leucemias linfocíticas, mononucleose infecciosa, sífilis,
Reações transfusionais. Como ele é feito? Prepara-se então uma suspensão de 5% de sangue em salina. Após isso, pega-se uma alíquota de 100 microlitros dessa solução e lava por 3 vezes com salina, desprezando o sobrenadante. Após a centrifugação, adiciona-se então 2 gotas do reagente de Cumbis anti-humano e centrifuga novamente de 1500 RPM por 1 minuto. O resultado e liberação do teste de Cumbis direto a presença de aglutinação indica que o sangue tem anticorpos contra eritrócitos, tornando o resultado então positivo. E a ausência de aglutinação indica que não há anticorpos ligados aos eritrócitos, tornando então o resultado negativo. Agora vamos falar sobre o Cumbis indireto. A reação de Cumbis indireto é uma técnica imunohematológica que visa detectar a sensibilização de pacientes RH negativo pelos anticorpos incompletos. O soro do paciente é colocado em contato com hemácias RH positivas, que é a fase da sensibilização, e na fase seguinte, essas hemácias são colocadas contra o soro de Cumbis, que é o soro antiglobulinas humana, para assim fazer a ponte entre os glóbulos aglutinados. O exame de Cumbis indireto é utilizado na detecção e identificação de anticorpos anti-eritrocitários para o acompanhamento de gestantes ou pacientes previamente transfundidos em que haja suspeita de sensibilização. O material ou amostra é 0,5 ml de soro. O volume mínimo da amostra é 0,5 ml. A quantidade ideal de amostra é 1 ml de sangue. Seu armazenamento e estabilidade. O analito é estável por 7 dias entre 2 a 8 graus Celsius e por 6 meses a 20 graus Celsius negativos. Os critérios para a rejeição da amostra é a quantidade insuficiente de sangue. Para a preparação desse exame, não é necessário nenhum tipo de jejum. Os padrões, controles, reagentes, recipientes, aditivos e insumos. Não é necessário nenhuma preparação prévia do paciente para a coleta do material. O sangue deve ser coletado por uma técnica asséptica e o soro, após ter sido separado, deve ser testado o mais rapidamente possível. Os tipos de reagente utilizados é a albumina bovina 22%, suspensão de hemácias O positivo e o soro de Cumbis. No vídeo a seguir, vamos detalhar como é feito o exame de Cumbis indireto.
indireto é solicitado quando a gestante possui um fator RH negativo e o seu parceiro possui um fator RH positivo. Se o feto receber o fator do pai, o RH positivo, pode haver a incompatibilidade do RH da mãe e o RH do bebê, fazendo assim com que a mãe crie anticorpos contra esse fator RH diferenciado, o que pode haver a expulsão do bebê, do feto, e causar problemas como eritroblastose fetal, que é uma doença hemolítica do recém-nascido. Como o CUMBS é feito? Prepara-se então 3 tubos, positivo, negativo e teste. Em cada tubo são colocadas 2 gotas de solução O positivo, 2 gotas de albumina bovina e no tubo positivo coloca-se 2 gotas do anti-D, no tubo negativo 2 gotas de salina e no tubo teste 2 gotas do soro do paciente. Após a incubação, lava-se então 3 vezes com salina e em seguida pinga 2 gotas de anti-humano em cada tubo e leva para centrifugação a 1500 RPM por 1 minuto. Resultados e liberação de laudo. Quando há a formação de botão, indica então que a paciente ela está em um processo de incompatibilidade com o RH do feto. A paciente então ela deverá realizar um tratamento com imunoglobulina anti-D e caso seja a primeira gestação dela, até 72 horas após o parto ou aborto. Quando não há formação de botão, há a ausência de anticorpos anti-RH, então não há risco para o feto.